Voltámos, estamos com interferências, eu quero acreditar que é do Mercúrio retrógrado, para quem acredita. Vamos lá, digam-me só se me conseguem ouvir bem agora, ver bem. Temos aqui uma interferência, tirem os fones, pode ser que ajude. Não sei, nestas alturas, não é? Tudo vale. Está tudo bem agora? Conseguem-me ouvir bem? Para nós podermos começar. Sónia, olá, boa noite. Cristina, voltamos outra vez. Graça, boa noite. Vamos lá. Digam-me só aqui, Lídia, minha querida, boa noite. Digam-me só aqui nos comentários, escrevam só, olá, Susana. Teresa Cunha, todas a entrar outra vez, não é? Aqui, caiu, voltou a entrar. Vamos lá. Perfeitamente. Ok, obrigada, Susana. Obrigada pelo feedback para nós começarmos. Temos aqui umas interferências no início, caímos, voltámos a entrar, mas é mesmo assim. Para quem acredita, estamos também numa altura, num Mercúrio retrógrado, então para quem acredita, eu acredito bastante. Tem algumas interferências, nomeadamente a nível da comunicação, tecnologias, por isso vamos lidar com bastante calma na alma, como eu costumo dizer muitas vezes, porque é natural que por vezes venham algumas interferências. Vamos esperar agora que corra bem, que não caia, que nós possamos dar sequência ao nosso live neste tema tão valioso que é a relação entre pais e filhos. Bom, então, dar as boas-vindas a todas vocês e a todos vocês, pessoas novas por aí, pessoas que já são família, que carinhosamente eu chamo família, alunos, clientes de constelação, alunos da certificação, alunos do Trabalho da Tua Vida, seguidores aqui no Instagram, mais veteranos, menos veteranos, pessoas que estão a chegar agora a este perfil. A todos e a todas muito bem-vindos. Nós estamos a começar agora em Mercúrio retrógrado, eu espero que não tenha influência nesse sentido, mas estamos a começar agora um ciclo de lives. Nós vamos dar sequência a um ciclo de lives que começa hoje e que vai acontecer entre agora o mês de março e o mês de abril. Alguns dos lives vão ser feitos por mim, com vocês aqui na sala, como se nós estivéssemos aqui num grande auditório, numa grande sala, e outros eu vou trazer convidados, e então vocês estão convidadas e convidados a se juntarem a nós e vamos trazer aqui temáticas que tocam as nossas relações. Por isso, à medida que vou entrando, vão chamando também outras pessoas para estarem connosco nestes lives. Hoje nós vamos falar sobre a relação entre pais e filhos com visão sistémica. E é um tema bastante grande. Eu vou olhar em especial para uma pergunta que hoje me chegou sobre qual é a melhor forma de ajudarmos os nossos filhos, qual é a melhor forma de ajudar o meu filho. Era uma querida seguidora que eu não sei se está aí, se já se juntou a nós, se vai juntar ou não, mas que de facto a questão dela tocava muito o que eu já tinha pensado e articulado e tomado notas aqui no meu caderno em falar. Então algumas vezes eu vou olhar aqui para o lado mesmo, porque eu tenho aqui algumas notas e alguns recados também que vos quero dar e que não me quero esquecer, porque não me quero alongar aqui também muito nos lives. Eu prometi que não passava, prometi ao Ricardo que não passava de 1 hora e eu espero que não, está? Então talvez hoje nós possamos ali tocar 1 hora, porque de facto já não estamos em live há algum tempo. Eu quero vos dar alguns recados, partilhar convosco algumas informações importantes. Só que a partir da próxima live, que será no domingo, dia 8, dia da mulher, um dia dedicado à mulher, nós vamos procurar trazer aqui as temáticas de uma forma que nós sabemos que não as vamos esgotar, obviamente, mas trazermos aqui algumas temáticas que tocam as nossas relações, que tocam os nossos sintomas, com uma visão mais ampliada, uma visão mais profunda, que eu chamo de uma visão sistémica, então uma visão que considera o primeiro sistema ao qual nós pertencemos, que é o nosso sistema familiar, e que faz aqui algumas conexões importantes e valiosas quando se trata de nós compreendermos melhor determinados sintomas, determinados padrões, determinadas sensações, né, que nós atravessamos no nosso dia-a-dia, dentro das nossas relações. Então é um olhar mais ampliado para quem somos, para o lugar de onde viemos, para as relações que estabelecemos, sempre com o objetivo de as melhorarmos. Então, é sempre esse o objetivo. Aqui não é sobre culpas, não é sobre procurar culpados, não é sobre irmos à procura de caminhos mágicos, de soluções com uma única técnica. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com muita responsabilidade, muita ética, muito profissionalismo, para olharmos para os nossos sintomas dentro das nossas relações de uma forma séria, comprometida, para de facto nós podermos tomar decisões, adotar posturas, iniciar ou dar sequência aos nossos processos de desenvolvimento com, sabem, centrados, com
de forma séria mesmo, de forma inteira. E não acreditar que é sobre um único movimento, é sobre uma única postura, é sobre uma única técnica, porque não é. Já? Então, vamos já começar a alinhar, eu aqui a alinhar expectativas, porque há poucos dias eu fazia aqui um comentário nos stories, aqui no Instagram, nos stories, que este perfil aqui, que eu balanceio muito entre o pessoal e o profissional, que na verdade se cruzam, tem como objetivo trazer mais consciência sobre as nossas relações, um olhar sistémico para os nossos sintomas, para os nossos padrões e não ficarmos somente pelo saber. Ou seja, trazermos aquilo que vamos aprendendo para dentro do nosso dia-a-dia, para dentro da nossa rotina, para dentro das nossas relações, para que de facto novos resultados possam ser sentidos, possam ser alcançados. Então, quem não tem interesse por desenvolvimento humano, por desenvolvimento pessoal, por desenvolvimento sistémico, por melhorar enquanto pessoa, por ser um veículo e um instrumento de reconciliação, de apaziguamento, de empatia, de melhor resolução de conflitos dentro das suas relações, ou seja, de melhoria, não vale a pena estar aqui. Não é? Porque estará a perder tempo e eu considero que o tempo é um dos nossos bens mais valiosos e então há muitas outras formas de nós investirmos o nosso tempo. Então, quem não quiser melhorar nada nas suas relações, olhar para a sua origem, olhar para os sintomas de uma forma mais profunda, melhorar enquanto pessoa, melhorar enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto filha, filho, enquanto profissional, não vale a pena estar aqui, porque aqui falamos muito sobre melhoria, falamos muito sobre desafios, falamos muito sobre sintomas e sempre no sentido de uma melhoria contínua, sempre no sentido de um processo de desenvolvimento. Então, é para essas pessoas que querem, que chegam agora, não é, ao primeiro trimestre do ano e pensam, bom, de facto, há aqui algo que eu preciso de fazer, que eu preciso de começar a fazer de uma outra forma, que eu preciso de começar a olhar de uma outra forma, e talvez este conhecimento me vá ajudar, talvez me vá trazer aqui uma expansão de consciência, novas conexões, talvez eu me identifique com esta pessoa, talvez não. Então, enfim, é sobre isso que se trata e os lives, eles têm como, de vez em quando eu faço aqui alguns ciclos de lives, eles têm sempre como objetivo este despertar de consciência sobre os nossos sintomas, sobre as nossas relações. E o tema que ganhou a votação, né, a caixinha que eu abri nos stories, vários temas eu coloquei, eu tenho aqui anotados, foram vários que eu coloquei, a relação entre pais e filhos, a relação com a prosperidade e com a falta, a relação com o corpo, heranças, a relação com o trabalho e com as vendas, que é questões que me surgem bastante, nomeadamente porque chegam muitas pessoas ainda muito com estas questões do trabalho, as questões financeiras, os padrões que se repetem aí nessa área de vida. Não só, hoje em dia também surgem muitas outras situações, relações com filhos, relações de casal, mas tendo em conta a minha história, que eu hoje não vou contar, terei a oportunidade com certeza numa outra altura e haverá oportunidade para isso. Quem já é mais antigo e mais veterano aqui já sabe o que me trouxe ao desenvolvimento sistémico, ao trabalho de desenvolvimento humano. Aquilo que eu faço hoje de forma integral foi uma área estruturante da nossa vida, que é a área profissional e financeira. E então é normal que cheguem até mim pessoas que questionam muito sobre questões do trabalho, questões profissionais, questões no âmbito financeiro, padrões que se repetem aí, questões de mudança, questões de posicionamento, questões de limites, orientações nesse sentido. É normal. Mas não foi o tema que ganhou, que teve mais votação. A relação com a insegurança, a relação com a ansiedade, a relação individual e o nosso medo do julgamento. Foram alguns temas que eu coloquei aqui nos stories para votação e vocês votaram, ou algumas pessoas votaram, algumas pessoas estão aqui e votaram e outras que não estão aqui votaram também. E, pelo menos durante aquele tempo que a votação esteve aberta, o tema que ganhou, e eu fui colocando assim por ordem, foi a relação entre pais e filhos, com visão sistémica sempre. Então, é sobre isso que hoje nós vamos começar ou dar continuidade a olhar e que eu quero trazer aqui uma reflexão com vocês, sabendo que nós não vamos, obviamente, esgotar o tema, é um tema bastante grande, mas vamos trazer aqui algo valioso que sempre trazemos nestes lives. Então, os meus lives não são sobre ficarmos a andar à roda na mesma coisa. Nós temos aqui muitas vezes conteúdo de aula, por isso quem tiver papel e caneta não vá alguma coisa fazer sentido para vocês ou algum questionamento ou alguma percepção surgir aí desse lado e vocês vão tomar nota no vosso caderno porque
Nem sempre faz logo sentido aqui, né? Mas como eu costumo dizer, o nosso coração e a nossa alma sabe, e muitas vezes dentro é uma sensação de que faz sentido e na cabeça ainda há uma resistência, ainda há um ceticismo muito grande. E isso é normal, eu já estive nesse lado, eu sei o que é estar nesse lado. Por isso, se é o teu caso aí, nomeadamente alguém novo que está desse lado, fica. É sempre o pedido que eu faço, fica. Porque mais na frente vai fazendo mais sentido. Não é aleatório que nós caímos, aqui entre aspas, num live com estas temáticas e com este olhar mais profundo. Então, recados importantes, partilhem com pelo menos 3, 4, 5 pessoas. Nós temos aqui um compromisso, quem já é da casa já sabe, que é de nós batermos a nossa meta de 50 pessoas ao vivo, em direto, aqui no live. É uma dinâmica. Porquê 50? Porque eu decidi 50. Então, é isso. Vamos procurar também honrar aquilo que nos chega de forma gratuita. Então é uma forma de nós equilibrarmos a troca e de honrarmos o conhecimento que nos chega. Uma boa forma de nós devolvermos é, neste caso aqui, que nós estamos a receber algo de forma gratuita, um conhecimento, uma abordagem, reflexões de forma gratuita, é podermos partilhar com outras pessoas para que outras pessoas possam se juntar a nós. Para algumas pessoas vai fazer sentido, para outras não vai fazer sentido, umas vão ficar, outras não vão ficar, está tudo certo, nós fazemos a nossa parte. Então, se nós atingirmos as 50 pessoas, nós vamos deixar este live gravado no feed aqui do Instagram para que vocês possam voltar lá mais frescas e mais frescos e possam, quem sabe, escutar de novo, tomar algumas notas, partilhar com outras pessoas. É sempre muito valioso, eu sempre recebo pedidos para deixar gravado, que há pessoas que a vida acontece para todos e muitas vezes não é possível as pessoas estarem aqui em direto, por isso é que eu digo, partilhem para atingirmos a nossa meta, para honrarmos aquilo que estamos a receber e para que outras pessoas através de nós possam ter uma oportunidade de olhar para as suas relações, para os seus sintomas de uma forma que talvez nunca tenham olhado. De pensar sobre aquilo que lhes está a acontecer, aquilo que mais se repete nas suas relações, em áreas importantes da sua vida, de uma forma como provavelmente nunca olharam, nunca pensaram, nunca refletiram sobre. Este é um primeiro pedido. O segundo pedido é subam o coração. Alguns já estão aqui a subir, não é? Se algo que eu disser fizer sentido. Porque é a nossa comunicação aqui do inconsciente. Porque eu estou aqui, estou a falar para o telemóvel. Por mais, está quase a fazer 5 anos que eu fiz o meu primeiro live aqui no Instagram. Eu costumo dizer que o público 40, 45 mais, se calhar, assim como eu, 45 mais, que não foi tão habituada às tecnologias, então precisei de me habituar às tecnologias. Hoje eu gosto muito de fazer lives, mas na verdade venho do presencial, do contexto presencial, muitos anos, mais de 25 anos a trabalhar com pessoas, mas muito no contexto presencial, e há 5 anos esta parte, ainda não fez 5 anos, mas está quase, 5 anos, eu comecei fiz o primeiro live aqui no Instagram, e o tempo realmente voa, é mesmo verdade. Então subam o coração para não sentir que estou aqui sozinha e que está a chegar até aí. É uma forma de eu saber que está a chegar até vocês. Vocês estão comigo aqui, está bem? E é isso, reservem este tempo para vocês. Encarem mesmo como o vosso momento de desenvolvimento, de crescimento interno, autocuidado mesmo. Então considerem mesmo autocuidado, para cuidarem de vocês, para olharem melhor para as vossas relações, porque nós só tendemos a dar valor quando à nossa saúde mental, emocional, física também, quando falta. Quando falta. E há tempo para tudo, quando falta. Então, que estes momentos destes lives sejam momentos breves momentos entre o terapêutico e o didático. São breves momentos. Não vamos tão fundo como vamos dentro dos programas de desenvolvimento, obviamente. Mas são oportunidades, As oportunidades são portas para algo mais que a vida nos está a pedir. Vamos ter lives tendencialmente às quartas e aos domingos, às 21 horas sempre, e eu vou partilhando nos stories e eventualmente no feed os lives que vão acontecendo. Sim? Alteração importante, já lá vamos à temática.
Este mês, nos dias 24, 25 e 26, iria acontecer uma imersão Relações Sistémicas, mas eu sentia mudar, família, sentia mudar. Então quem me conhece já sabe que de vez em quando isto acontece. E vai mudar para 5, 6 e 7 de maio. Então reservem já na vossa agenda dias 5, 6 e 7 de maio às 21 horas. Vai ter lugar uma imersão que se chama Imersão Relações Sistémicas. Vocês vão saber mais sobre essa imersão. É uma imersão online, gratuita, não vai acontecer aqui, vai acontecer no YouTube. Fiquem atentos, sigam os lives, sigam as partilhas, porque vão saber mais a seu tempo sobre essa imersão. Era para ter lugar agora no final de março e eu decidi alterar para o início de maio. E na verdade um dos grandes motivos é porque eu senti em dedicar realmente um tempo que eu não iria conseguir dedicar da forma como eu quero à Masterclass que vai acontecer no dia 28 de março sobre o pai. Então é uma Masterclass para alunas e alunos do Trabalho da Tua Vida, da certificação, mas que eu vou abrir com uma condição específica para pessoas que ainda não são alunos, mas que querem vir a ser. Então, pai, a relação com a prosperidade e com a falta. É uma Masterclass que vai acontecer dia 28 de março. Podem saber mais sobre essa Masterclass, o link está aqui na bio. Alunos não precisam se inscrever porque vocês já têm acesso, né? E vai ser uma Masterclass bastante intensa, vamos precisar de olhar para esse lugar do pai em nós, o impacto que tem a relação interna na direção do pai, com a prosperidade e com as dinâmicas de falta e de escassez. Então vamos ter meditação sistémica, vamos ter movimentos com efeito de constelação, vamos ter material complementar. Vai ser bem profunda, vai ser bem intensa e eu acredito que bem transformadora também para quem estiver aberta e aberto a receber aquilo que vai ser entregue. Está? Então, como dizia o nosso grande mestre, organizador do trabalho sistémico e das constelações familiares, somente nas mãos do pai o filho encontra força para ir para o mundo. Então este lugar da expansão, esse lugar do ir para a frente, do avançar, do realizar, está muito relacionado com dinâmicas mais profundas na direção do nosso pai. E quanto mais nos conectamos com essa força do pai, mais fortes, ativas, nos sentimos, mais vivas nos sentimos. Só que o que é que nos impede de nos conectar com essa força? A forma como muitas vezes ainda olhamos para ele, ainda olhamos para a sua história, né? Às vezes com pena, às vezes com dó, outras vezes com crítica, com julgamento, outras vezes ocuparmos um lugar que não é nosso, no meio do nosso pai e da nossa mãe, enfim, várias dinâmicas que nos retiram do nosso lugar, sem nós darmos conta, e que retiram a nossa força. E então todas essas desordens, traumas, dores emocionais, que muitas delas que vêm desde a infância, na direção do nosso pai e também na direção da nossa mãe, mas este mês vamos olhar especificamente para o pai, impedem-nos muitas vezes de estarmos num lugar mais leve, mais apaziguado dentro de outras relações, nomeadamente com os nossos filhos, enfim, e relação de casal também. Então, é muito importante dizer isto, nós estamos também com inscrições abertas para a certificação, para a terceira turma da certificação em desenvolvimento sistémico e constelação familiar. Não vou falar muito agora da certificação. As inscrições estão abertas. Quem fizer até dia 27 de março a inscrição na próxima turma da certificação, até ao final talvez eu fale um pouco mais da certificação, mas eu quero muito ir ao tema, ganha o acesso a esta Masterclass do pai no dia 28. Então, quem se inscrever na certificação, Vera, eu quero mesmo avançar num processo de certificação, quero saber mais sobre o desenvolvimento sistémico, quero saber mais sobre o trabalho da constelação, quero saber mais como é que vai funcionar a tua certificação, quero saber mais como é que eu posso fazer. Vais aqui, quando terminar o live, ao link que está na minha bio, ou envias uma mensagem privada, ou vais ao link que está na bio, então é um formulário. Para quê? Para marcar uma entrevista comigo. É uma entrevista comigo mesmo. Então não é um robô, não é inteligência artificial, não é outra pessoa que trabalha comigo, sou eu. Que eu vou fazer a entrevista diretamente, são algumas perguntas que vou fazer e vamos ter uma conversa no sentido também de explicar como é que funciona a certificação para que depois possas tomar a tua decisão num lugar de consciência de sim ou de não de avançar. Está? Então o formulário é apenas,
e apenas aqui com muitas aspas, porque realmente é importante, para marcar uma breve entrevista comigo, cerca de 20 minutos sensivelmente, onde eu te vou explicar mais sobre a certificação e tu também podes fazer as perguntas que sentires sobre como é que funciona, quais são as condições, em que pontos é que vamos tocar, para quem é, para quem é que não é. Então, se algo toca ao teu coração, faz a inscrição para fazeres a entrevista para a certificação. E quem o fizer até dia 20, quem se inscrever na certificação, tomar a decisão até 27 de março, ganha logo acesso à Masterclass. Porquê? Porque os alunos da certificação ganham o programa de desenvolvimento do trabalho da tua vida, que neste momento tem inscrições encerradas. Sim? Os alunos da certificação ganham o programa ao trabalho da tua vida. E como tal, o acesso à Masterclass do Pai no dia 28 de março. Eu precisava dizer isto, acho que agora são todos os recados dados, mas era importante porque de facto não estou aqui com vocês há algum tempo e nos stories também é sempre diferente. Bom, recados dados, vamos ao tema de hoje. A relação entre pais e filhos com visão sistémica. Vamos bater a nossa meta, família. 50 pessoas, estamos quase. Digam-me só se eu não estou a olhar muito para os comentários. Eu de vez em quando olho, mas depois vou guardar mais para o final, porque senão eu distraio-me um pouco. E então, como já perceberam, eu não gosto nada de falar. E o que é que vai acontecer? Nós estamos aqui até, né, para a frente. Não pode ser, né? Bom, então, hoje talvez nos deitemos um pouquinho mais tarde, mas é por um bom motivo. É um tema grande, como eu disse, foi o tema mais votado e este é um tema que me toca bastante, a relação entre pais e filhos. Na verdade, eu acredito que é um tema que toca a todas nós e a todos nós. Sobre esta temática dos pais e dos filhos e de sintomas que se atravessam nas relações entre pais e filhos, chegam muitas questões. Chegam muitas dúvidas, chegam muitos desafios e chegam muitas perguntas. Qual é a melhor forma de ajudar o meu filho, como hoje me perguntavam, perante um determinado sintoma, que eu não vou aqui falar de qual era este sintoma que a pessoa que me fez essa pergunta hoje na sequência dos meus stories da manhã. Já tentei de tudo e eu costumo dizer, e as minhas alunas sabem disso, os meus alunos sabem, quando a racionalidade não explica, a alma tem um bom motivo. Então, todos os sintomas que se apresentam na nossa vida, dentro das nossas relações e na vida dos nossos filhos, nomeadamente aqueles sintomas que mais persistem, mesmo quando eventualmente tem uma intervenção médica, há já uma orientação profissional ajustada, mas mesmo assim, eles persistem, parece que melhoram ali um pouco, voltam outra vez, melhoram um pouco, voltam outra vez, ou então nem nunca melhora. Não são, o que eu vos quero dizer é que não, começar aqui por alinhar é que não, quando assim não é sobre nada que está ao alcance dos nossos olhos, ainda. É sobre dinâmicas que atuam em nós de forma totalmente inconsciente e que, em algum ponto, nos ligam, ou seja, nos conectam ao primeiro sistema com o qual nós pertencemos e com o qual criamos o vínculo mais profundo, que é o nosso sistema familiar. Então, quando a racionalidade não explica, a alma ela tem um bom motivo. É uma forma mais filosófica, mas no fundo o que quer dizer é que há um motivo mais profundo, normalmente que tem ali uma raiz sistémica, ou seja, que nos conectam à história do sistema com o qual nós criamos vínculo mais profundo, que é o nosso sistema familiar. Gostemos ou não, queiramos ou não, tenhamos conhecido as pessoas que nos deram a vida ou não, independente de gostarmos ou não, independentemente disso, é isso que acontece. Então, uma pequena introdução aqui para agora um pouco de aula também. Eu gosto de fazer enquadramento para seguirmos uma linha de raciocínio. Existe um guia, é uma espécie de um guia, um mapa, se quisermos, guia, mapa, como quiserem chamar, que quando é considerado e quando trazemos esse guia, esse mapa para a nossa vida e o respeitamos, as nossas relações podem ser vividas com outra consciência, com outra fluidez. As coisas podem correr melhor, dito de uma forma bem simples, sem tantos sintomas que atrapalham o nosso bem-estar. Este guia chama-se Leis Sistémicas ou Ordens do Amor.
Então, as leis sistémicas são como que princípios universais, leis universais que se impõem na nossa vida. Elas não dependem do nosso desejo, da nossa vontade. São princípios, são leis, como que princípios universais, que quando são respeitados, as relações podem fluir, nomeadamente relações entre pais e filhos, de uma forma mais saudável. Quando não são respeitados por desconhecimento, por resistência, etc., sintomas se apresentam nas nossas relações. Entre pais e filhos, na relação de casal, na relação com o trabalho, com o dinheiro. Bert Hellinger, que foi o organizador, o responsável do trabalho organizado, do trabalho sistémico, do trabalho da ferramenta terapêutica das constelações sistémicas e familiares, através do seu trabalho com famílias, terapia familiar, terapia de casal, enfim, todo o trabalho que Bert Hellinger fez, e quem não sabe, né, quem foi Bert Hellinger, vá pesquisar quem foi, por favor. É o grande responsável pelo trabalho sistémico, pela abordagem, filosofia sistémica e o trabalho das constelações. Ele detectou que quando essas leis, né, eram respeitadas, as relações podiam fluir e fluíam de pais para filhos com uma maior, com mais saúde, sabem? As relações eram mais prósperas, as relações cresciam, desenvolviam-se, as relações davam bons frutos de pais para filhos. Quando essas leis sistémicas, ordens do amor, como ele depois lhe chamou, não eram respeitadas, sintomas se apresentavam naqueles contextos, naquele contexto familiar, que passavam de pais para filhos, ainda que em contextos históricos e culturais diferentes muitas vezes. Então, o que eu vos quero aqui dizer, não aprofundando aqui, não dando aqui uma aula, teremos a oportunidade de aprofundar um pouco mais, de trazer aqui mais referências, mas dizer-vos que estas leis sistémicas, elas funcionam como um guia orientativo, se quiserem, para ajustarmos as nossas posturas dentro das nossas relações. E estas leis sistémicas, ordens do amor, é para que, quando elas são respeitadas, para que as relações possam ser mais saudáveis, elas, na verdade, que se impõem na nossa vida, elas esperam, né, que nós possamos cumprir aqui com algumas diretrizes. Quais são essas leis sistémicas? Isso é muito importante vos dizer. Uma delas é a hierarquia ou ordem, a outra é o equilíbrio entre dar e receber, e a outra é o pertencimento. Quando essas leis são respeitadas, as nossas relações podem fluir muito melhor. Então, a lei da ordem ou da hierarquia. Não há evolução e crescimento sem ordem. Então, aqui na relação entre pais e filhos, quando os filhos se colocam acima dos pais, perdem a sua força. Então, se acham melhores, se acham maiores, mais sabedores de tudo, em algum momento vão sentir que perdem a força, perdem a energia para realizar. Há uma série de sintomas que se apresentam na sua vida. E se um dia, adultos, esses filhos têm filhos, os seus filhos trazem sintomas, no fundo como forma para apresentar, para alertar os seus pais que existem desordens naquele sistema familiar. Então, esta lei sistémica da ordem, o que ela nos diz é que os pais vêm primeiro, os filhos vêm depois. É muito importante que os filhos não se coloquem acima dos pais. E que possam tomar dos pais, receber dos pais, tomar dos pais aquilo que lhes foi possível aos pais dar. E tomar isso como suficiente para fazerem algo de bom com a sua vida e avançarem e fazerem aquilo que sentiram que não receberam, possam cuidar de ir nutrir-se para que possam trazer para a sua vida aquilo que sentiram que de alguma forma não receberam. Equilíbrio entre dar e receber é outra lei sistémica. O que é que esta lei sistémica nos diz? As trocas equilibradas é aquilo que nos leva para uma vida mais próspera, com mais bem-estar, com mais crescimento. Então, entre pais e filhos, é a única relação onde não existe equilíbrio entre dar e receber. Os pais dão o que podem, os filhos recebem tal como é. Se eu considero pouco o que eu recebi, eu vou de forma ainda que inconsciente procurar alguém, ou seja, procurar numa relação de casal, num companheiro, numa companheira, num trabalho, num filho,
numa filha, que essa pessoa me dê aquilo que eu ainda sinto falta e eu vou desequilibrar essa relação. Então precisamos aqui de olhar como é que está o equilíbrio entre dar e receber e considerar que entre pais e filhos não existe equilíbrio de troca. Os pais dão, os filhos recebem e passam para a frente fazendo algo de bom com isso. Está? Não há o vou compensar os meus pais. Uma forma de, talvez, com muitas aspas, muitas, forma de compensar ou de, talvez, também com muitas aspas, equilibrar com os nossos pais é quando nós passamos a nossa vida para a frente. Quer através de filhos, quer através do nosso servir à vida com o nosso trabalho, com as nossas habilidades, com os nossos talentos, com o conhecimento que vamos adquirir. Então, cada vez que nós fazemos movimentos para o mais, para a prosperidade, sabem, para a vida, nós estamos a honrar e de alguma forma, aqui com muitas aspas, a compensar aquilo, de alguma forma aquilo que recebemos dos nossos pais. E pertencimento, que é outra lei sistémica que precisa ser respeitada, que diz o seguinte: todos os que pertencem podem pertencer e ninguém pode ser excluído. Ou seja, todos os que pertencem a um determinado sistema podem pertencer e ninguém pode ser excluído. Trazendo aqui para este contexto, né, entre pais e filhos, o pai tal como é, a mãe tal como é ou como foi, precisa de pertencer, de ter um lugar dentro do teu coração. E claro que agora vêm todas as histórias difíceis que existem e que eu respeito e que precisam de ser olhadas, precisam de entrar num caminho de reconhecimento, de integração, num caminho de cura. Está? Não vou entrar muito por aí, mas o que eu vos quero dizer é que quando nós rejeitamos quem nos deu a vida, quando nós não consideramos como suficiente, quando nós queremos apartar, nós tendemos a lidar com sintomas como ansiedade, que persiste, que não passa de forma nenhuma, com sensação de insuficiência que nenhuma capacitação técnica consegue colmatar. Tendemos a lidar com uma vergonha, com uma dificuldade enorme de nos expormos quando temos muitos conhecimentos, licenciaturas, mestrados, etc. Entre outros sintomas. Né? E os nossos filhos também. Então sempre tudo aquilo que eu excluo, que eu nego, que eu rejeito, que eu tento apartar, nomeadamente em relação aos meus pais, volta para mim de alguma forma através de sintomas que se apresentam na minha vida e, se eu tenho filhos, na vida dos meus filhos também. Não é karma, não é praga, é uma matemática sistémica. E é um desrespeito que está a existir aí, precisamente por esta lei do pertencimento. Então, uma relação para ser saudável entre pais e filhos precisa de postura sistémica na prática. Era aqui que eu queria chegar, com este enquadramento um pouco mais teórico e talvez um pouco mais maçudo ou mais chato, nomeadamente para quem está aqui pela primeira vez. Mas para uma relação ser mais saudável entre pais e filhos, a um nível mais profundo, porque é para isso que estamos a olhar, não é para técnicas mais na superfície que existem e que precisam de ser consideradas, mas aqui nós vamos sempre aprofundar um pouco mais. Para uma relação ser mais saudável, ter mais bem-estar, dar mais bons frutos, entre pais e filhos, precisa de postura sistémica na prática, ou seja, que estas leis sejam respeitadas e sejam incorporadas, sabem? Que possamos nos lembrar e trazer estas leis para a nossa vida, estas ordens do amor, como Bert Hellinger chamava, para a nossa vida, porque senão é implacável. Sintomas se apresentam, sintomas persistem, façamos aquilo que for. E não é somente sobre saber, Vera, sim, eu sei que preciso respeitar a ordem em relação aos meus pais, preciso respeitar aqui a dinâmica do equilíbrio entre dar e receber. No caso dos meus pais não existe forma de equilibrar, não é? Posso honrar aquilo que eu recebi. Sei que todos fazem parte, então o meu pai como é, a minha mãe como é, com a sua história, com aquilo que foi vivido entre nós. Só que existem muitas histórias de dor, existem muitas mágoas, existem muitos julgamentos morais, existem muitas questões. Certo, então precisas de olhar para isso. Precisas de entrar num caminho e num processo de desenvolvimento e de cura. Por caso contrário, vais te sentir aprisionada e não vais perceber porque é que fazes tanta coisa e mesmo assim determinados sintomas, falei aqui de alguns, mas muitos outros persistem, nomeadamente depois relações desafiantes em relação aos filhos, se os temos. Está? Então, queria-vos deixar aqui esta indicação, e lembrando mais uma vez, ordem.
Os pais dão, os filhos recebem. Equilíbrio entre dar e receber. Não existe equilíbrio entre dar e receber quando falamos dos nossos pais. Porque eles nos deram algo valioso que nós nunca vamos conseguir equilibrar. Simplesmente isso, não é? Que foi a nossa vida. Nós nunca vamos conseguir equilibrar. O que podemos é então honrar, compensar com muitas aspas, como eu disse há pouco, fazendo o quê? Algo de bom com a nossa vida. Passando para a frente para os nossos filhos, servindo à vida com os nossos talentos, as nossas habilidades, vivendo bem, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa saúde. E pertencimento, todos no sistema pertencem e têm um lugar. Então, sempre que eu excluo, que eu nego, que eu rejeito, aqueles que foram responsáveis pela minha vida, nomeadamente, sintomas se apresentam em mim, nas minhas relações e nos meus filhos. E na relação com os meus filhos. Sim? Parece um pouco explicado desta forma. Parece que é um pouco... só isso? É muito isso. Percebem que há trabalho para fazer, porque as nossas histórias, muitas vezes, todos temos questões em relação aos nossos pais, uns mais, outros menos, em algum momento, ou porque não estavam disponíveis fisicamente, ou porque não estavam disponíveis emocionalmente, porque estavam também a lidar com as suas dores, ou porque partiram cedo demais e criaram em nós uma grande dor, um luto, por vezes ainda se mantém, passado anos. Então, todos nós temos questões mais ou menos com os nossos pais. E olharmos para elas, integrarmos o que precisamos de integrar, reconhecer o que precisamos de reconhecer, aprendermos a ajustar as posturas que nos ajudam, nomeadamente posturas internas, e também existem posturas fora, não é? Na direção dos nossos pais, mas as internas é que são de facto bastante importantes. Na direção dos nossos pais é uma postura que mais ajuda a relação com os nossos filhos. Então, resumindo, quanto mais respeitamos a ordem, o equilíbrio entre dar e receber, o pertencimento e curamos, e vamos curando a nossa relação com os nossos pais internamente, mais e melhor ajudamos os nossos filhos. Isso precisa de estar claro, ou pelo menos precisa de provocar algum desconforto em vocês. E eu não espero que seja muito confortável ouvir isto. Pelo contrário, eu espero até provocar algum desconforto, porque é bom sinal. É sinal que vocês não estão anestesiadas nem anestesiados e que levam a sério este conhecimento. E esta abordagem, porque é muito sério. É muito... Na verdade, pois Vera, mas isso é óbvio, mas para quem tem os olhos mais treinados, para quem chega agora, para quem nunca tinha olhado para si, para os seus sintomas e para sintomas que se apresentam na relação com filhos desta forma sistémica, não é assim tão óbvio. Segundo ponto importante que nos ajuda também a construirmos relações mais saudáveis com os filhos, nessa relação entre pais e filhos mais saudável. Quanto melhor assumimos duas funções fundamentais enquanto pais, que é a função parental e a função conjugal, mais e melhor ajudamos os nossos filhos. Então, primeira postura que nos ajuda a melhores relações entre pais e filhos. Reconhecermos estas leis sistémicas, trazermos para a nossa vida, começarmos a trabalhar nelas e a aprender que posturas que estão alinhadas com este guia que nos ajuda para melhores relações e que posturas é que nos atrapalham. Por isso é que há pessoas que fazem processo de desenvolvimento sistémico. Para aprenderem quais são as posturas que nos ajudam nas nossas relações e aquelas que nos atrapalham. Ponto número 2. Quanto melhor conseguirmos assumir duas funções fundamentais enquanto pais, então a função parental e a função conjugal, mais e melhor ajudamos os nossos filhos. Não vou aqui aprofundar o que é uma função e o que é outra, mas dizer-vos aqui que, por exemplo, vou pegar aqui, por exemplo, quando a nossa função conjugal é baixa, ou seja, existem desordens, muitos conflitos dentro da relação de casal, surge aquilo que nós, na área sistémicos que somos, aqui para os mais sistémicos, surgem as chamadas triangulações. É um termo sistémico, não importa aqui tanto a questão do termo. Ou seja, a criança, o filho ou a filha, vai aliar-se
àquele que sente que está mais frágil dentro da relação de casal. É como se fosse, muitas vezes vai colocar-se como mediador entre o pai e a mãe. E isso vai-lhe trazer no futuro, né? Vai-lhe trazer no presente e no futuro sintomas. Quando é mais pequeno são um tipo de sintomas, quando é maior é outro tipo de sintomas. Sintomas emocionais, sintomas físicos também. E isso vai ter um impacto profundo nas relações que esses filhos vão estabelecer na sua vida adulta. Está? Então, e aqui uma nota importante. Quando um casal se separa, é um casal que se separa. Dentro do coração de um filho, os pais seguem sempre juntos. Não nos podemos esquecer disso. Toda a criança, registrem isto, toda a criança, todo o filho, ou filha, igual, filho ou filha, tem um pai e uma mãe no coração. E isso precisa de ser validado. Eu vou dar um exemplo. Talvez fique um pouco mais fácil para quem chega agora de nova, né? Aqui, ou de novo. Eu digo muitas vezes falo mais no feminino, eu falo para homens e para mulheres, todos fazem parte, todos têm um lugar, mas normalmente aqui somos mais mulheres, por isso é que muitas vezes falo mais no feminino. Eu vou dar aqui um exemplo. Uma mulher que sofreu muito com uma separação, por exemplo. Podia ser um homem também, está? Vou dar o exemplo de uma mulher, volto a referir, podia ser um homem também, eu vou dar o exemplo de uma mulher que sofreu muito com uma separação. Ajuda muito quando ela consegue dizer e permitir sentir, não é só sobre dizer, é sobre dizer sentindo. Foi muito duro para mim, ainda me custa isto. Mas a verdade é que se não fosse esse homem, teu pai, não eras tu. Por isso ele é o pai certo para ti. A questão é que quando alguém se coloca neste lugar de vulnerabilidade e de verdade, custa muito. Mas a verdade também, e muitas vezes é preciso passar mesmo por um processo terapêutico, didático, porque muitas vezes foram muitas dores, né? Foram muitas questões, foram muitos conflitos, foram muitas agressões, histórias muito difíceis, de muitos abusos. No entanto, não procurar chegar aí, a esse lugar de concordância, não de gostar do que foi, mas concordância com a realidade tal como ela foi, como ela precisou de ser, com aquilo que estava a procurar mostrar, com esse trabalho de cura na direção dessa relação. Não querer fazer isso, não procurar chegar aí, tem efeitos péssimos para um filho. Efeitos muito péssimos para um filho. E para as suas relações futuras também. De casal, com os seus filhos mais na frente. Porque o que é que acontece aqui? Além da sensação de abandono que existe quando dentro desse filho existe uma postura, ou melhor, dentro desse filho existe por um lado uma sensação de abandono, né? Porque imagina que o pai se vai embora, né? Que não quer mais saber. Podia ser o contrário, volto a referir, estou aqui a dar este exemplo. Dentro desse filho existe uma sensação de abandono. Ele abandonou-me, não quer saber de mim, não quer saber da minha mãe, não quer saber de nós. Além disso, além de precisar lidar com isso, ainda existe uma postura daquela que ficou, neste caso, por exemplo, da mãe, que se essa mãe julga, se fala mal, se coloca de alguma forma esse filho contra o pai, se reforça tudo o que é negativo naquele pai, dentro desse filho passa a ser uma batalha, sabem? Uma batalha de lealdade, na verdade. Então, uma vez adulto, dentro desse filho, é como se existisse sempre uma batalha interna. Acontece de forma inconsciente, mas é como se a todo momento esse adulto precisasse de escolher quem é que ele vai amar. Então é um conflito interno. Eu não posso amar o meu pai porque ele feriu a minha mãe, porque ele foi embora, porque ele nos abandonou. Mas, por outro lado, dentro desse filho,
mesmo que ele não queira, existe um impulso muito grande para amar os pais em igualdade. Então, esse filho fica a sentir que parece que falta sempre algo. Parece que falta sempre algo e, na verdade, falta. O trabalho não anda na esfera profissional, nota-se bastante. Então, ora ganha muito, ora ganha pouco, ora ganha muito e gasta tudo, ora começa uma coisa e depois desiste, começa outra muito empolgada e depois desiste. Claramente, uma das sensações é mesmo essa, um dos sintomas. Parece que sempre que existe um vazio sempre, existe algo sempre que falta. E, na verdade, falta. Só que sem este conhecimento sistémico, sem a abordagem sistémica, sem esta consciência sistémica, não se percebe muito bem onde é que isso começou. E quem viveu ou está a viver esse desafio de uma separação, por exemplo, onde existem filhos, que eu sei que há muitas pessoas desse lado e pessoas que me seguem também, que passaram ou que estão a passar eventualmente por situações, ou que já passaram por situações de separação, nomeadamente mulheres, mais mulheres, porque aqui somos mais mulheres, mas também existem homens, porque situações de separação em que ele foi embora, a mulher ficou com os filhos, é sim um grande desafio. Muitas vezes essa mulher ficou sozinha, ou esse homem ficou sozinho, com um filho, ou às vezes com mais do que um, é um grande desafio, provoca uma grande dor, é um luto que precisa de ser feito. Só que cuidado com usar muitas vezes características do outro, do pai, por exemplo, para desvalorizar, para desqualificar. Isso é uma desonra. E desonra traz sintomas para a pessoa, traz sintomas para o filho, traz sintomas para as relações. Muitas vezes sabem aquelas frases de fazes isso tal e qual como o teu pai, mas no sentido pejorativo, sabem? És mentiroso como o teu pai, és distante e frio como o teu pai, és isto ou aquilo como o teu pai, mas no sentido pejorativo, não no sentido construtivo, não no sentido de... É assim, mas no sentido pejorativo. Entendam, não é por mal, obviamente, é porque as pessoas estão movidas pela sua dor, em relação àquela relação de casal que terminou, que não deu certo. Mas para um filho, isso vem como, internamente, isso atua de uma forma como eu não sou bom, ou não sou boa, eu não sou suficiente, eu não sou amada ou amado como eu sou. E então, inseguranças várias se apresentam na vida desse filho. Porquê? Porque nós somos 100%, 100%. Sabem? 100%, 100%. Não é sequer metade de cada um. É tudo de cada um. É tudo de cada um. Não é eu só tenho uma parte. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Aquilo que eu gosto e aquilo que eu me dá imenso jeito de ter na minha vida e aquilo que eu preferia não ter. Então, quanto mais nós nos apaziguarmos que temos tudo e também temos a possibilidade de fazer um pouco diferente e de fazer algo de bom com isso tudo, até com aquilo que não gostamos assim tanto, melhor, menos sintomas se apresentam na nossa vida e se temos filhos, menos sintomas passam para os nossos filhos também. Então, se sou eu que passei ou estou a passar por isso, ou seja, se alguma ou algum de vocês que está a passar por isso, nós precisamos ter clareza. As nossas dores na direção daquela pessoa, não é? Imagina, eu mulher, as minhas dores na direção daquele homem são uma coisa. Reconhecer que o meu filho só é quem é, só é como é, porque é fruto daquela relação que houve, daquele encontro, ainda que por momentos, uma relação mais ou menos longa, não importa, mas é fruto daquele encontro, é fruto de dois sistemas. E que nele também está aquele pai, exatamente aquele. Reconhecer isso é uma postura que ajuda muito um filho. Ao nível da alma, ajuda muito. Vera, mas o pai do meu filho foi embora. Vêm imensas questões. Foi embora, não esteve presente, traiu, mentiu. Imensas coisas. Certo. Isso, ele lidará com as consequências. Todos nós lidamos com as consequências das nossas ações. De uma forma ou de outra, todos lidamos. É um desafio grandioso para ti. Mas aponta também para algo da tua história familiar que tu precisas de curar. Aponta muitas vezes para uma indisponibilidade afetiva
que existe dentro do teu sistema familiar. Aponta muitas vezes para lealdades profundas que atuam de forma invisível que tu precisas de cortar. Porque não é tudo sobre esta camada aqui. Nós somos como uma cebola, né? Temos várias camadas. E precisamos de as considerar. Quanto mais cedo as considerarmos, melhor. Melhor as nossas relações, melhor a relação com os nossos filhos. E a relação dos nossos filhos com os filhos deles e por aí fora. Então, muitas vezes estes desafios também que surgem dentro das relações são como que um grito. Algo que te está a ser pedido a ti. Para talvez seres a primeira a fazeres algo com esse grande desafio pelo qual precisaste de passar num outro sentido. Não no sentido de ficar a desqualificar, a apontar, a criticar, a julgar, mas no sentido de reconheceres a serviço do que aquela relação precisou de estar na tua vida. O que ela te quis ensinar, o que ela te traz da tua história familiar, para que tu possas aí então ser mais livre para fazeres diferente. Então, quando as pessoas chegam ao conhecimento sistémico, eu sempre digo que quando querem saber mais, como um tema deste, em relação entre pais e filhos com visão sistémica, talvez tenha chegado o momento de ganharmos mais consciência, sabem? Das nossas dinâmicas mais profundas, daquelas dinâmicas inconscientes, dos nossos emaranhamentos, daquilo que atua em nós de uma forma muito subtil, mas que está ali a comandar muitas das nossas decisões. Daquilo que está a fazer com que muitas vezes sintas que a tua vida anda em círculo, em constantes padrões de falta. Talvez tenha chegado o momento também de olhares de outra forma para as tuas experiências pessoais, para as tuas crenças, para as tuas heranças emocionais profundas, para os teus sintomas adotados. Vamos falar sobre isso lá mais na frente, na imersão. Para quê? Para ires curando. Eu só vou curando algo que eu reconheço, que eu vou compreendendo e assim eu vou entrando num caminho de cura, de transformação. De ir limpando também aquilo que não é nosso. Mas carregamos muitas vezes como se fosse. Também há um trabalho de limpeza energética mesmo, que nós precisamos de fazer, para deixar de carregar aquilo que faz parte, que teve um lugar, mas que nós não precisamos de continuar a carregar como se fosse nosso. E talvez também tenha chegado o momento de assumirmos a responsabilidade pela mudança que nós queremos. Pelas mudanças que nós queremos ver nas nossas relações. Porque há uma parte que nós não podemos colocar na conta da nossa ancestralidade. Que nos está a ser pedido a nós para sermos nós a fazer diferente. Porquê? Porque somos nós que estamos aqui a ter acesso a este conhecimento. Não foi a nossa mãe, não foi as nossas avós. Somos nós, nozinhas aqui. E este conhecimento, o desenvolvimento, a abordagem sistémica, o trabalho sistémico, que é a base da ferramenta terapêutica da constelação sistémica e familiar, ele não chega à vida de ninguém ao acaso, nem no momento errado. Talvez estejas a passar por um momento desafiante numa relação de casal, talvez estejas a passar por um momento desafiante na relação com os filhos e não consegues perceber de onde é que vem aquele sintoma. Talvez tenha chegado o momento de olhares com mais profundidade, deixares de lado ceticismos em relação às tuas relações. E hoje que falamos da relação com filhos, talvez precises de aprofundar um pouco, acessar a outra camada. Talvez tenhas, ainda possas estar numa camada acima e é preciso aprofundar um pouco mais. E existem processos estruturados que te podem ajudar neste caminho. A certificação em desenvolvimento sistémico e constelação familiar é um desses processos. Não é o único, mas é um deles. É uma certificação de 12 meses, com a possibilidade de continuidade, com acompanhamento, com um orientador que te pode ajudar no teu caminho, com acesso a aulas que podes gerir o teu tempo e acompanhar no teu ritmo, com acesso a uma comunidade de pessoas incrível, que não te julgam, que não te criticam, que estão também elas no seu processo de desenvolvimento, umas há mais tempo, outras há menos, mas que estão no seu ritmo, no seu processo. E é muito importante nós termos e fazermos parte de ambientes, de comunidades, de espaços, de estar com pessoas que estão na mesma vibração, sabem? Que olham para a frente, que reconhecem o que foi atrás, mas que olham para a frente, que fazem os seus movimentos na vida com mais clareza, com mais consciência,
que já saíram desse lugar de ficar presas às suas dores e que se estão a libertar mesmo, que se estão a limpar e que estão a construir e a resgatar relações também de uma outra forma. Cada uma, volta a repetir, no seu ritmo. Porquê? Porque cada uma tem a sua história, cada uma teve as suas vivências, cada uma teve os seus traumas, etc. Então, a certificação em desenvolvimento sistémico e constelação familiar, ela tem 2 grandes objetivos. Um deles é trabalharmos e aprofundarmos 5 pilares importantíssimos para o nosso desenvolvimento, crescimento e fortalecimento pessoal, que é a relação com o nosso corpo, reconhecimento das dinâmicas da alma, reconhecimento do impacto e da importância da espiritualidade na nossa vida, reconhecimento da nossa verdadeira identidade e sabermos quais são as posturas que nos ajudam para entrarmos em ação na direção dos nossos objetivos com mais intenção. Então, um dos grandes objetivos é nós nos aprofundarmos nestes pilares essenciais. E o outro grande objetivo é também para pessoas que querem trazer para a sua profissão, para aquilo que já fazem profissionalmente, a visão sistémica, a abordagem sistémica. Há algumas pessoas que querem também vir a trabalhar com constelação familiar, com a ferramenta terapêutica, facilitar processos de constelação familiar. Então, ela tem este duplo objetivo. Não é só para pessoas que querem trabalhar com orientação sistémica, terapia sistémica, constelação familiar, é também para essas pessoas, mas é para pessoas que têm um desejo muito grande de aprofundamento, de melhoria, de olhar, de limpeza, de olhar para as suas relações de uma outra forma, de se melhorarem nestes pilares estruturantes. E querem fazê-lo de forma estruturada, continuada, com acompanhamento, com ambientes que fortaleçam e que tenham a possibilidade de o fazer num ritmo possível. Porque hoje em dia todos sofremos um pouco com o síndrome da vida ocupada, certo? Então, como é que podes fazer para quem chegou agora? O link está aqui na minha bio, podem fazer a inscrição para a entrevista comigo para eu vos dar mais informações sobre a certificação. Quem entra na certificação ganha o acesso ao programa de desenvolvimento pessoal e profissional com abordagem sistémica, o trabalho da tua vida, que é um programa, menino dos meus olhos, que neste momento tem inscrições encerradas e que nós ainda não temos data para abrir. Como eu disse o ano passado, em outubro, que foi a última vez que abrimos inscrições. Sim? Então, mas quem entra na certificação ganha como bónus o programa ao trabalho da tua vida, que é um programa maravilhoso e ganha logo também a possibilidade da Masterclass. Isto para quem entrar, para quem fizer a sua inscrição na certificação até dia 27 de março, porque as inscrições vão continuar abertas a partir daí, mas com outras condições para a certificação. Sim? Alunos do trabalho da tua vida que ainda não estão na certificação, inscrevam-se. Vocês têm condições especiais. Está bem? Quem não é aluno, até dia 27 tem condição especial. A partir daí serão outras condições. Está bem? Bom, para terminar, e ainda uma coisa que eu aqui quero dizer em relação à relação entre pais e filhos, sobre o tema de hoje. E já vamos terminar. Estamos aqui mesmo em cima da 1 hora, não é? De live, já passa tão rápido. Eu gosto de dizer isto porque é muito, muito importante. Eu sou mãe e acho que é para todos, quem é mãe, quem não é muito importante nós termos esta consciência. Não é somente uma boa escola, eu digo isto muitas vezes, mas nunca é demais reforçar. Não é somente uma boa escola que determina o futuro de um filho. Não é. É importante, mas não é somente. Não é somente as coisas que damos a um filho, as coisas que vão ditar o quão saudáveis vão ser as relações desse filho ou dessa filha. O que lhes damos tem impacto, as experiências que lhes criamos têm impacto. Claro que sim. No entanto, o que vai determinar o futuro de um filho é dentro de casa. Começa dentro de casa. O que vai determinar uma boa relação entre pais e filhos, que é o nosso tema deste live de hoje, começa dentro de casa. E começa no desenvolvimento, na vulnerabilidade, na verdade, na humildade dos pais, em olharem para os seus assuntos pendentes. Começa nesse lugar humilde dos pais
em deixarem ceticismos de lado, em deixarem crenças, muitas vezes enraizadas, de lado, para olharem para os seus assuntos pendentes e curarem as suas feridas emocionais e limparem as energias negativas e bloqueadoras que carregam. E abençoarem os seus filhos, olharem com bons olhos para os filhos, independentemente das escolhas deles. Permitirem que eles sejam mais livres para viverem o novo, ainda que esse novo seja desconfortável para nós. Isso é o que mais ajuda verdadeiramente a relação entre pais e filhos. Quando nós respeitamos no filho a mãe dele, o pai dele. Quando nós fazemos os nossos próprios processos de cura, de limpeza, de apaziguamento em relação aos nossos traumas, às nossas dores emocionais, aos nossos assuntos pendentes que nós sabemos que não estão resolvidos ainda, mas que achamos que isso não tem nada a ver, e tem tudo. Quando um filho sente que uma mãe ou um pai está muito sobrecarregado, energeticamente, indisponível emocionalmente, porque dentro de si ainda existem faltas, né? Ainda existem faltas que não foram reparadas, traumas que não foram olhados, dores emocionais que foram colocadas para debaixo do tapete porque precisou de ser forte. Quando um filho sente que uma mãe ou que um pai tem uma baixa percepção do seu valor, então não reconhece o seu valor, quando esse pai ou essa mãe tem muita dificuldade em se posicionar na vida, em estabelecer limites, por exemplo, quando o filho sente isso, os filhos vão procurar, de forma totalmente inconsciente, claro, assemelhar destinos. Ou seja, eles trazem sintomas para ficarem bem perto daquela insegurança da mãe, daquela baixa autoestima, daquela indisponibilidade para o amor da mãe, do pai, daquela ansiedade, daquele peso que um deles carrega ou que os dois carrega, daquela escassez que vivem. Porquê é que um filho faz isso de forma totalmente inconsciente? Porque na alma os filhos amam até às últimas consequências. Os seus pais. Então, crianças ali no primeiro seténio, no segundo seténio, então, primeiros 7 anos, segundos 7 anos, acreditem que são mesmo ímãs de sintomas dos seus pais, dos seus avós também, dos principais cuidadores, com quem estabelecem um vínculo efetivo muito forte. E quer como pais, quer como filhos, né? Que aqui nem todos somos pais, mas todos somos filhos, nós precisamos de, se não temos, procurarmos ferramentas para intervirmos melhor, para pedirmos ajuda caso necessário, sem ceticismos. Então, em algum momento, todos nós somos desafiados a olhar para estas questões. Pode ser para curarmos um pouco mais determinados sintomas nossos, pode ser para melhorarmos também a relação com os nossos filhos e para que eles não precisem de carregar aquilo que não é deles. Na raiz, os sintomas que mais persistem nas crianças estão absolutamente conectados com as faltas sentidas pelos pais. Por um trabalho de limpeza energética que muitas vezes não está a ser feito, por um trabalho de desenvolvimento pessoal, sistémico, que não está a ser considerado. E atenção, eu estou a dizer isto não para culpar os pais, dizer agora nós os pais somos culpados de tudo, já viramos, sei lá, o mundo ao contrário para conseguirmos dar aos nossos filhos tudo. É bem verdade. É bem verdade. Só que muitas vezes não estamos a olhar para aquilo que é essencial. Não é sobre culpa o que eu estou aqui a trazer, é sobre consciência. É sobre trazer consciência para isto. Estamos a fazer tudo, mas não estamos a fazer algo essencial, que é olhar para nós, apontar os dedos para nós. E decidirmos nós fazermos algo que é alimento, que não é luxo. Que é os nossos próprios processos de melhoria, de cura.
E muitas vezes continuamos à espera que os terapeutas, os profissionais de saúde, façam a parte deles e a nossa parte. E os profissionais fazem a parte que podem, até onde podem. Mas isso não substitui aquilo que nós, pais, precisamos de fazer e que mais melhora a relação entre nós e os nossos filhos. Que tem exatamente a ver com tudo isto que nós acabámos de falar agora durante esta hora. E talvez seja um pouco tarde, né? Decidi-me seguir aqui. E claro, não é porque ganhamos mais consciência sobre estas temáticas, não é porque nós nos vamos limpando energeticamente que nossos filhos não vão viver os seus sintomas. Eles vão viver os seus sintomas, eles vão viver as suas frustrações, mas que não precisem de lidar com aquilo que nós não resolvemos. Que fiquem só com aquilo que vão precisar de lidar. Não é? Porque enquanto vivos lidaremos com questões e com desafios, mas que não precisa ser tão pesado para eles. Se nós fizermos a nossa parte, não precisa ser tão pesado para eles. Se uma mãe, se um pai, num lugar de bastante humildade, bastante vulnerabilidade, bastante verdade, deixar ceticismos de lado, olhar para as suas questões, olhar para o quanto ainda está em desordem dentro do seu sistema, o quanto ainda está a desequilibrar relações, o quanto ainda está a excluir pessoas e situações. Se for olhando nesse lugar de desenvolvimento pessoal, sistémico, espiritual também, se for desenvolvendo, é o melhor que pode fazer, o melhor presente para que os filhos possam seguir para a vida, para construir eles próprios melhores relações também. Porquê? Porque os pais que não se trabalham, que não se desenvolvem, muitas vezes ainda esperam que os filhos lhes tragam algo que os filhos não podem trazer. Porque esperam que os filhos possam suprir necessidades que não foram atendidas a esses pais lá na origem. E fica muito pesado para um filho. Porque não é esse o lugar do filho, suprir as necessidades dos pais. E se temos filhos menores, a responsabilidade é ainda maior. Porque se eu mudo um padrão meu, isso tem um impacto ainda mais direto no filho. Quanto mais pequenos eles são, então ali nomeadamente até aos 7, 8, 9 anos, quanto mais pequenos eles são, mais conectados eles estão com o nosso sentir. Se eu grito, o meu filho tem uma tendência a gritar muito mais. Se eu estou agitada, ele fica muito mais agitado. E outra coisa, se eu não grito para fora, até faço de conta que está tudo bem porque quero manter o status, né? Para projetar para fora uma imagem que não é, mas que dentro há uma ansiedade terrível, um medo da falta terrível, um julgamento em relação a uma série de questões terrível. Se eu reprimo as minhas emoções, esse filho vai sentir isso. E vai trazer sintomas, no fundo, vai apresentar sintomas de ordens várias, no fundo para me alertar, para que eu olhe para aquilo que no fundo eu estou a evitar olhar porque acho que não é sobre mim. Se for um filho maior, né, maior de idade, já não é eu mudo um padrão e ele muda. Né? Já não é assim que funciona. Existe uma parte que cabe a esse filho já a fazer. Porém, ainda assim, se eu estou no meu processo de desenvolvimento pessoal, sistémico, espiritual, isso contribui positivamente para o meu filho. Porquê? Porque há posturas que eu vou alterar que contribuem positivamente para o meu filho. E claro que ele ou ela vai lidar com as consequências dos seus atos, das suas decisões, das suas escolhas, porque já é adulto. Mas tende a ter bons efeitos, muitas vezes não são visíveis logo aos nossos olhos, quando eu estou comprometida, eu como mãe estou comprometida no meu processo de desenvolvimento e em lidar com os meus emaranhamentos. Isso vai ter um impacto positivo nos meus filhos. Por outro lado, quando eu resisto a olhar para isso, sintomas se perpetuam. Mais uma vez, não é karma, não é praga, é uma lógica sistémica que muitas vezes nós recusamos. Como é que sabemos que é assim, Vera? A vida atesta. Olha para a tua vida, olha à volta para outras relações e percebe. Talvez seja muito desconfortável para alguns de vocês admitir que há algo dentro de vocês que diz faz sentido. E normalmente quando as pessoas que mais resistem, que mais objeções colocam, são pessoas que ainda estão profundamente
presas em dinâmicas de dor e de falta na sua história, emaranhadas com destinos difíceis, enfim, fora de lugar em relação aos seus pais. Então é preciso, sim, e urgente, que nós possamos sair desse lugar, de um pedestal, muitas vezes, onde nos colocamos, não para um lugar de culpa. Pois é, eu sou culpada de todas as questões. Não é sobre culpa. Não é sobre culpa. Tu fazes o que podes com os recursos que tens, mas a partir de agora também não dá para perceber, não dá para dizer, eu não sabia de nada disto. Eu não sabia, porque a partir de agora nós já sabemos aqui. Não sabemos tudo, não. Podemos estar a começar, podemos, mas sabemos que há um caminho. Que há um processo que nos ajuda. E que cada um vai fazer esse processo no seu tempo, a bem ou sem ser a bem. Porque depois às vezes a vida vem com desafios ainda maiores e então nós vamos à procura de ajuda nessa altura, que não precisa de ser assim. Sim? Eu não estive a olhar muito para os comentários, vou ver agora um pouco. Hoje já fica um pouco tarde, eu já calculava, mas eu vou tomar aqui nota e podem também, estão sempre à vontade para me fazer perguntas diretamente aqui no Instagram, que eu sempre que posso vou lá e respondo, está? E no domingo vamos seguir com mais um tema. Digam-me só antes de encerrar mais um tema que é como podemos melhorar a relação com o corpo. Vamos olhar um pouquinho para sintomas corporais, como podemos melhorar a relação com o corpo. Vamos ter aqui uma convidada, a nossa querida Inês Henriques. Ela é médica, tem uma visão integrativa, considera a visão sistémica dentro da sua, dentro do seu trabalho, dentro da sua abordagem, dentro da sua vida. E é o Dia da Mulher. Eu convido todas as mulheres às 21 horas a se juntarem a mim, à Inês, aqui à família do Trabalho da Tua Vida e da Certificação, para que nós possamos olhar um pouco mais para como é que nós podemos melhorar a relação com o nosso corpo, que é tão, tão, tão fundamental, o corpo como bússola da alma, que é tão, tão importante. Antes de encerrarmos, não saiam sem primeiro me dizerem se fez sentido para vocês. Vera, não fez sentido nenhum, e está tudo certo se ainda não fez, só cuidado com as resistências. Se eu percebo uma grande resistência, então significa que há algo precisamente aqui, nesta área, neste campo, nomeadamente neste campo familiar, que eu ainda resisto, que eu ainda excluo, que eu ainda rejeito, e é precisamente para aí que eu estou a ser chamada, de alguma forma, a olhar. Bom, vamos lá, vou ver aqui. Oh, ainda bem, Sandra. Bem para a certificação, mulher. É possível rever o vídeo. Inês, não sei se nós chegámos às 50 pessoas. Se nós chegarmos às 50, que é a nossa meta, nós temos uma meta para cada live. É uma questão de equilíbrio de troca. Então, nós temos a nossa meta de 50 pessoas. Se nós batemos a nossa meta, eu não sei, eu vou precisar aqui que alguém me diga. Se nós tivermos batido a nossa meta de 50 pessoas, o live vai ficar aqui gravado no feed para que vocês possam rever. A outro horário, encaminhar para mais alguém, tirar notas, eventualmente enviar-me alguma pergunta. Só assisti no final. Oh, Inês, tenho trabalhado muito em mim, tenho ajudado muita gente a curar. Que bom, que bom, que bom. Temos muitas terapeutas aqui, muitas psicólogas, médicas, enfermeiras, assistentes sociais, muitas pessoas fazem parte da certificação em desenvolvimento sistémico e constelação familiar, do trabalho da tua vida. É uma alegria ter-vos aqui. Passavas as 50, Verónica! Maravilha! Então, a resposta à pergunta, creio que da Inês. Sim, vai ficar gravado no feed para que vocês possam assistir. Deem-me só o vosso feedback. Fez algum sentido? Vão-me dando. Talvez eu tenha falado um pouco rápido, muito conteúdo em pouco tempo. Oh, Mariana, que bom, maravilhosas aqui da certificação. Fez muito sentido, diz a Cristina, que bom. Ai, da minha querida, um beijo. É Inês? Sim, Inês, é possível então rever, batemos a nossa meta. Eu vou só... Mãe, um beijo. A minha mãe maravilhosa que está a ver o meu live. Espero que o meu pai também. Pai, estás desse lado. Durmas, tão verdade. Diz a Inês, é verdade. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Talvez tenha aqui o Marcos. Ter gratidão pela vida é reconhecer, antes de tudo, que ela chegou a nós pelos nossos pais, independentemente de como eles fizeram ou deixaram de fazer os seus... Exatamente, é isso mesmo.
Ótimo, bom, não vou andar agora mais para trás, já vamos longas aqui na hora. Muito sentido e viver e atestar o que foi dito. É verdade, Carla, é mesmo verdade. Sónia, faz sempre muito sentido. É isso, sempre cabe um pouco mais, né? Sempre cabe um pouco mais dentro de nós. Sempre há algo que, mesmo para quem já está aqui há algum tempo, para quem já está no processo, a cada momento nós vamos caminhando, vamos nos conectando também com o conhecimento de uma outra forma, vai-nos tocando de uma outra forma, vamos vivendo na prática aquilo que aprendemos e é muito bom, de facto, quando nós percebemos que não é teoria, que funciona na prática. É isso. Bom, família, muito obrigada pelas vossas partilhas, por terem possibilitado que outras pessoas que chegaram agora no final possam ir lá e escutar este live desde o início. Que bom que estão aqui. Inscrevam-se no link que está aqui na bio para saberem mais informações sobre a certificação em desenvolvimento sistémico e constelação familiar. Para quem se inscrever e vai ter uma breve entrevista comigo de cerca de 20, 30 minutos e para quem depois entrar até dia 27 de março vai ter acesso à Masterclass O Pai, a relação com a prosperidade e com a falta, no dia 28 de março, exclusiva, que é uma Masterclass para alunos do trabalho da tua vida e da certificação. Para quem ainda não fez sentido, ainda não é o momento, fique por aqui, nós vamos ter mais lives, no domingo continuamos e vai ser um mês de março que nós vamos passar aqui juntas e juntos, vamos trazer mais pessoas. Eu quero acreditar que nós vamos bater a meta das 70, das 80 pessoas, então ajudem-me também, porque não é o algoritmo do Instagram, é aquilo que nós agora sabemos, por isso que nos ajudem a trazer mais pessoas para esta nossa casa aqui alugada no Instagram, mas que nos ajuda também a divulgar mais o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos. E é tão bom quando podemos chegar a mais e mais pessoas com algo que de facto acrescenta valor nas relações e traz outro olhar para as relações e outra consciência para dentro delas. Sim, eu conto com vocês no domingo às 21 horas. Foi uma alegria estar aqui. Obrigada a todos os que partilharam, a todos os que comentaram e parabéns também a quem ficou até ao final, porque isso diz muito sobre o vosso compromisso com o vosso desenvolvimento, sobre o vosso compromisso com a vossa vida, sobre o vosso compromisso com a melhoria. E para quem tem filhos, os nossos filhos estão sempre a olhar para nós, muito mais do que aquilo que dizemos, mas para aquilo que sentimos. Um beijo no vosso coração e até breve. Bom descanso.